Seja bem-vindo em mais um momento de reflexão. Hoje a gente vai trabalhar em cima de um comentário, a qual eu vou colocar aqui, a qual alguém falou que não existe mais pecado. Será mesmo que não existe mais o pecado, irmão? Será que através do sacrifício de Jesus, o pecado acabou? Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Primeiro a gente tem que entender o que é o pecado. O pecado seria a transgressão contra leis e os princípios de Deus. Então, vendo isso, a gente sim pode dizer que ainda existe o pecado. Porque até então o homem ainda erra, transgredindo os princípios e as leis de Deus, distorcendo a verdade, criando as mentiras, criando as heresias e criando outros princípios que saem dos princípios das leis que Deus nos ordenou. Então sim, por aí a gente já vê que ainda existe o pecado. Aí você pode se perguntar, mas se Cristo morreu por nós, então se existe o pecado, então para que houve o sacrifício? Primeiramente a gente tem que entender, irmãos, que o sacrifício de Jesus foi uma expiação pelo nosso pecado. Quem estuda a Bíblia entende e sabe que no Antigo Testamento a expiação ocorria através de sacrifício de animais, para que o pecado do povo fosse perdoado por Deus. Então, para que não houvesse mais esse sacrifício de animais, para que a gente pudesse ser perdoado, Deus então envia o seu Filho, e o seu Filho vem e morre na cruz por nós. Agora a gente não precisa mais sacrificar animais para ser perdoado, a gente já foi perdoado pelo sangue derramado na cruz do Calvário, que foi de Cristo Jesus. E aí o sacrifício também foi algo necessário, porque através do sangue de Jesus e através de Jesus é que somos perdoados pelos nossos pecados. Ou seja, se a gente transgrediu a lei e os mandamentos de Deus e se arrependemos porque a gente transgrediu, então a gente somos perdoados. Sim, irmão, se não tivesse havido esse sacrifício, essa expiação, a humanidade toda pereceria. E também, de acordo com a palavra de Deus diz que qualquer um que diz que não tem pecado, nele não há verdade. Então, todos somos pecadores, mas não é porque somos pecadores que temos que usar de desculpa para viver no pecado, tá? Só entenda isso, Jesus veio para perdoar os nossos pecados, ou seja, as nossas transgressões. E Jesus mesmo falou, arrependa-vos porque é chegado o reino dos céus, tá? João também veio dizendo, pregando, olha, arrependa-vos porque é chegado o reino dos céus. Então tem que ver arrependimento, irmão, sim, tá? Para que a gente venha ser salvo, para que a gente venha ser perdoado por Cristo Jesus. Então, como igreja, a gente tem que sim ter essa preocupação em não viver numa vida de pecado, e não viver uma vida de transgressão contra os princípios de Deus, mas a gente tem que guardar a palavra de Deus no nosso